Não me chamem de burro por ter comprado dessa marca. Eu, como empresa, tenho a obrigação de calcular esses prejuízos. Então, assim, preveja que eles possam acontecer, como esse aqui aconteceu. Então, eu meio que já me preparo para eles. Então, eu vejo questão de margem de lucro. Para mim, tranquilo. Previ, beleza. O ruim é se for você, né? Que tipo, você tá com pouca grana, tá precisando montar um computador, ou então você não prevê isso e acaba se lascando. Então, para mim foi tranquilo, para você talvez não possa não ser. Abrindo ele aqui, vocês podem ver, ele tá lacrado, ele nunca foi aberto. Porém, vocês podem ver que os caras não economizaram na hora de economizar aqui, né? Então, é um pleonasmo aí, mas você pode ver que a carcaça dele é bem simples. Ele não tem nenhum parafuso, são basicamente algumas travas laterais que mantém essa carcaça. E quando você abre ele, você percebe que o tamanho dele, da PCB, né? Ela é bem reduzida, ela ocupa uns 3/4 aí do volume total do SSD. Isso é claro, para poder ter aquele formato, né, do 2,5 polegadas, que é igual ao HD de notebook. Primeira coisa, que a PCB desse aqui ela já é preta. Acho que cor não tem nada a ver, mas a gente tem que analisar os componentes que aqui estão, né? Dando uma olhada no módulo de memória, eu achei o fabricante do módulo de memória. Essa é Spectec. Eu dei uma olhada aqui, quando você pode escolher aqui em alguns modelos, né? CLC, MLC, e quando você clica aqui, TLC, aparece algumas informações referente ao modelo ali que você clicou. E eu dei uma olhada aqui, eu já abri esse arquivo, esse site aqui já tinha vindo nele, pesquisei aqui, saí abrindo tudo aqui, mas não achei informações, os códigos exatos gravados, né, nos nossos módulos de memória. Fica um pouco complicado para a gente ter maiores informações sobre os módulos de memória, a gente sabe qual que é o fabricante. E tendo ideia de qual que é o fabricante, eu consegui descobrir que essa Spectec, ela é uma linha, né, da Micron, e essa Spectec ela foi feita para ser uma linha de entrada dessa Micron. Ela desenvolve componentes, mas são componentes mais de entrada, ela não é uma linha assim high-end da Micron. Então você já tem que entender o seguinte: se você está comprando esse SSD, aí você deve estar pensando assim, mas beleza, eu tô levando um produto de uma linha de entrada, mas pelo preço que eu tô pagando, vale a pena. Só que não é bem assim não. Aí a gente vai ter que ir pro controlador das memórias, né? Que é ele que é responsável por controlar esses módulos de memória, por armazenar os bits, né, dentro dos módulos de memória, tudo direitinho. E aí é que tá. Procurando aqui tem a gravação, né, do módulo de memória aqui, a gente deu uma olhada nesse código, joguei na internet, procurei de tudo quanto foi jeito, não achei informação absolutamente nenhuma. Como é que você compra uma coisa sendo que você não tem informação nenhuma sobre o módulo de memória, você nunca viu ele em nenhum outro equipamento que já tenha sido testado, né? Ou que seja conhecido, de marca conhecida, diferente igual do X-Ray Disk, né, que o Yuri Rangel ele pegou e viu que os módulos de memória já estão presentes em outros SSDs. Você tá comprando meio que no escuro, e é um escuro assim que você sabe que tem um bicho papão lá dentro esperando, que eu vou te explicar o porquê. Agora eu vou passar para a última parte do vídeo, que na minha opinião é uma das partes assim que, cara, eu falo, como a comunidade de hardware é uma comunidade fantástica. Os caras fizeram uma planilha aqui explicando tudo sobre SSD. A galera que pegou e fez, né, essa planilha aqui, que fala tudo de SSD, que ó, feito por Gabriel Ferraz. Isso aqui é um comparativo para te falar tudo sobre SSD, quais que são os módulos de memória. Ele explica também para você, mas eu não entendo nada de SSD. Aqui eles também explicam, tem comparação e explicação dos componentes aqui, ó. Aqui explica o que é um controlador, aqui explica direitinho o que é um controlador, o que é uma memória NAND flash, tem a subdivisão da memória do nosso SSD. Aqui é memória 3D flash, que explica direitinho como é que funciona a alocação de memória, DRAM cache. Tudo isso aqui, SLC, isso aqui é muito bacana para você entender como é que funciona o SSD e como você pode escolher o seu SSD. Na minha opinião, o cara que fez isso aqui, e junto com os apoiadores, né, que tem aqui, a gente vê que tem a galera aqui que é apoiadores, os canais que fazem review, que trazem esses SSD para cá, cara, isso é fantástico. E olha o tanto que é bacana você ter uma planilha como essa e como você pode trabalhar com ela.
Lá no nosso módulo de memória, lá do Sonambulist, lá, a gente verificou que ela é feita pela Spectec, que é uma memória mais de entrada lá da Micron, né? Então, beleza. Aí você joga aqui o PFH, ele já te fala aqui, ó, que o SSD da Egito, né? Ele também possui esse Spectec. Não é o mesmo modelo, porque o nosso lá era o H18. Mas ele tá aqui, você vê que ele tá aqui, o mesmo módulo de memória ali, porém é um pouquinho diferente, tá? Beleza. Aí você pensa, pô, então o da Egito não presta. Você vê que eles têm várias métricas aqui que eles podem avaliar, né? Camadas e tal, quantidade de NAND Flash, modelo e marca, né, da NAND Flash. Lá tem outras coisas também que você tem que verificar, igual que modelo de RAM Cache, que é uma coisa muito importante que a gente tem que discutir sobre na hora que você vai escolher seu SSD, porque aqui eu li aqui um negócio muito bacana, que igual a velocidade, né, de leitura e escrita são que as fabricantes jogam na sua cara para você falar, caramba, eu tenho que escolher SSD por causa disso. Mas a partir de um certo momento, acho que a SLC delas, né, a velocidade de leitura e escrita delas cai, e existe um motivo por causa disso, e tem fabricantes que tem isso melhor, tem isso pior, e é muito bacana você saber disso na hora de você escolher, porque às vezes você é um programador, você é um filmmaker, você é uma pessoa que fica transferindo muito arquivo, e para você isso pode ser fundamental. Então é muito bacana você saber disso. Tem SSD NVMe que também tem esse módulo de memória. Lembrando que esse aqui são 4 vezes o módulo de memória, né, que fala, que são 4 vezes o spec, né, tem ele aqui. Então tem esse modelo aqui da XPG NVMe que também possui esse módulo de memória, e tem também o Crucial, né, o Crucial 120 GB, que ele também possui. Mas por que o Crucial de 120 possui e os outros modelos ali que você vê que ele não possui? Justamente porque é o modelo de 120 GB da Crucial, ele é um modelo mais de entrada, então por isso talvez eles tenham optado por esse módulo de memória, e os outros modelos eles optaram por outro módulo de memória, talvez melhor e tal. Então isso é muito bacana você entender. Então, pô, beleza. Então, até marcas mais conhecidas, porque tem na Crucial, quer dizer então que é o melhor módulo de memória que tem, porque a Crucial teve uma época que a Crucial foi eleita aí uma das melhores fabricantes e tal de SSD. Não é porque você está levando o Crucial que necessariamente você está levando o produto mais top de linha para casa. Dessa planilha aqui que os caras fizeram, muito bacana. Eu acho que todo mundo que faz review de SSD tem que trabalhar em cima dessa planilha. Então, Skanda, o meu brother lá, o JP, todo mundo que trabalha com review de SSD. Eu inclusive vou começar todos os meus vídeos agora que eu trouxer de SSD, eu vou estar trabalhando, eu vou estar utilizando isso aqui, essa planilha, aguardando review. Então você vê que ninguém fez review dessa porcaria, infelizmente, porque se os caras tivessem feito review disso aqui, cara, era de chorar, velho. Era de chorar. Certeza que só peça de má qualidade. Porque, igual, eu procurei o controlador de memória dessa porcaria aqui e não achei. Porque ele não aparece em nenhum outro SSD. E, infelizmente, o da Sonambulist ninguém fez review. Então, se os caras até quiserem, eu compro e mando pra, sei lá, pra alguém que quiser fazer review dessa galera que tá aqui. Eu compro e mando para eles lá, porque eu vou ser bem sincero, talvez eu não tenha o know-how para fazer um trabalho assim tão bacana aqui, para poder estar preenchendo essa tabela igual. Não é só a galera que faz review disso aqui tem que saber disso aqui, o consumidor tem que saber disso aqui, porque eu tenho clientes que são muito exigentes, e na hora que eles vão comprar um SSD, inclusive teve um cliente que ele comprou um SSD da XPG, o Pro lá de 1 TB comigo, NVMe. A gente pesquisou junto e eu aprendi muito com ele. Então não é por causa que a gente que faz review que só a gente tem que ter esse tipo de informação, não. Até o consumidor final, eu acho que ele tem que ter o direito de ter essa informação. Então passe esse tipo de informação para todo mundo.